Comprometa, queridos, primeiramente a buscar o Senhor e ler a palavra, amém? Diz assim o texto: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, olha a crise aí, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disseram-lhe Jesus, e disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Parece que é uma fala atrevida, não parece? De falar assim com a mãe. Se eu falasse assim com a minha mãe, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser, não o que ela disse. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, aproximadamente aí uns 60 litros, ou mais um pouco. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, te damos graça nessa noite, pedimos a tua misericórdia, pedimos a que a tua palavra possa habitar em nós. Tu sabes que nada tem a oferecer ao teu povo, mas o teu Espírito que convence-nos, ó Pai, que nos ajude a revelar e entender esse texto para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu quero que você, nessa noite, me acompanhe nessa reflexão e quero que você faça parte dessa palavra que tem falado comigo, primeiramente comigo, e eu quero já logo dar-lhe o nome dessa reflexão, que é: quando Deus te disser não. Quando Deus te disser não. Logo quando você leu esse tema, provavelmente já acendeu uma luz aí no seu interior, e você já fez algumas análises da sua vida, do seu momento, e já disse: será que Deus está me dizendo não acerca ou a respeito de alguma situação na minha vida? Mas isso é liberdade, isso é intimidade entre você e Deus. Porque quando a palavra aqui é lançada, a Bíblia diz que ela faz o que lhe apraz, e ela não volta vazia, não volta para o Senhor, não para o pregador. Porque a Bíblia, ela é como um míssil teleguiado. E para cada um de nós que estamos aqui, há um entendimento e uma leitura baseado no que nós estamos vivendo. Então, com certeza, a palavra é pregada, mas cada um se apropria segundo o tempo e o momento da história que você está vivendo. Todos nós temos boas histórias, ou fomos em bons casamentos. Teve um casamento que eu nunca mais esqueço. Foi muito bom, foi maravilhoso. E foi o meu casamento, glória a Deus. Foi muito bom, festa, tudo foi muito bom. Mas esse texto vai dizer que Jesus, ele também foi um casamento. E aí, para aqueles que têm um pouco de dificuldade de entender a necessidade de estarmos fazendo a diferença na vida de outras pessoas, num convívio social, está Jesus agora, não no templo, não em sua casa própria, mas ele está num casamento de ao que parece alguém conhecido da família. Isso nos faz entender que crente pode sim estar em ambientes como esse. E crente só vai em ambiente como esse para 2 coisas. Primeiro, para fazer a diferença. Posso ouvir um amém?
E segundo, para encher a pança. Posso ouvir um amém também ou não? É para isso que a gente vai. A Juliana disse que não, para encher a pança ela não vai não. Eu já vou para encher. Mas a gente está lá para fazer a diferença. E foi justamente isso que Jesus fez. Jesus estava ali e ele estava dando início ao seu ministério. Ele chega com seus discípulos e a partir daquele momento ele começa a se revelar, a mostrar o motivo pelo qual ele veio ao mundo. É interessante que esse primeiro milagre, ele não é um milagre que acontece no corpo de ninguém, na alma de ninguém, não é um endemoniado que está liberto, não é um aleijado que está curado, não é um leproso que se livra da sua lepra, mas é um momento de intimidade. Eu já ouvi algumas interpretações desse texto, e eu sempre bato nesse entendimento que a palavra de Deus ela não é de livre interpretação. Existe uma revelação clara aqui, mas as aplicações elas podem ser postas e oferecidas para cada palavra que aqui está. Mas a gente precisa respeitar o texto. E esse texto ele está falando justamente desse ministério inaugural de Jesus público. Foi a primeira vez que Jesus se manifesta publicamente exercendo o papel daquele que é poderoso para fazer milagres. Mas ao estar nesse casamento, esse casamento está acontecendo, e num certo momento dessa festa, alguém nota, e é bem possível que alguém venha até a mãe de Jesus, eu não posso dizer para você que a mãe de Jesus, ou que alguém foi até a mãe de Jesus pela fama de Jesus, porque o texto vai dizer que esse a Bíblia vai dizer que esse é o começo do ministério de milagres do Pai. Mas de alguma maneira fizeram a coisa certa e apresentaram essa dificuldade. E aí nesse momento de escassez, Maria se aproxima de Jesus e faz uma intercessão. Ela intercede, ela faz uma oração. O contexto é muito claro, apesar de acharmos que toda oração ela deve ser feita de joelho, deve ser feita na igreja, deve ser feita com lágrimas nos olhos. Naquele momento, sabendo quem era o seu filho, ela disse: olha, Jesus, acabou o vinho. E quem sabe a solução mais óbvia que todos teriam era: vamos fazer aqui uma oferta, vamos cortar a gravata do noivo, vamos abrir um lençol e vamos pegar um dinheiro. Já que você trouxe esses convidados com você, você poderia ir ali não sei se esse é o nome, na bodega de Jerusalém, a mais famosa que tiver, e traga lá o tanto de dinheiro que a gente ia juntar na festa, para que a gente possa solucionar o problema do noivo. Isso talvez é a solução mais lógica. E muitas vezes o nosso subconsciente, até o nosso consciente, ele sempre busca uma lógica, uma saída. Mas nós vamos aprender nesse texto que Deus não usa lógica. Deus, ele muda a história. E aquilo que talvez eles estavam pensando como fim era simplesmente um momento inaugural para que o nome do Filho de Deus começasse a ser glorificado lá naqueles dias. Mas, queridos, olhando para essa fala, quando diz faltando o vinho, essa escassez, ela revela coisas que a abundância esconde. Você já percebeu isso? Que a escassez, ela revela coisas que são ocultas. A escassez, ela traz à tona algumas coisas que a abundância esconde. Porque quando nós estamos em boas condições, em boas situações, vivendo do melhor, comendo do melhor, e passamos por uma gripe, um pequeno vento, a gente já começa a revelar de fato quem somos. E na verdade, essa escassez, ela revela primeiramente esse eu, essa pessoa que eu sou. Porque é na escassez que nós nos conhecemos um pouco mais.
sabemos se estamos debaixo de um controle, um autocontrole emocional. Nos tempos de escassez a gente descobre se a gente tem uma boa palavra, se a gente tem uma boa reação. É no tempo de escassez que a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor. Não que elas sejam responsáveis ou que elas tenham a solução. Mas sempre no momento de escassez, tem alguns ombros amigos que aparecem, algumas pessoas que estão próximas. E aí você começa a detectar. Mas não pela necessidade de que essas pessoas podem solucionar o seu problema. Mas muitas vezes, num tempo de escassez, nós não estamos esperando solução. Nós estamos esperando simplesmente um tapa no ombro, um aperto de mão, uma fala dizendo, eu estou orando por você. Porque a escassez, ela revela a condição que nós estamos. A escassez, ela tem o poder de revelar o tamanho da nossa fé. Porque quando as coisas estão em baixa, a gente descobre se somos pessoas carregadas de fé ou se somos aqueles que reagimos conforme as condições. Porque o crente fiel, ele continua glorificando e adorando a Deus em tempos de abundância, mas quando a situação se complica, eu não estou dizendo só financeiramente, que talvez é isso que você está passando, quando a situação fica difícil, ele se mantém do mesmo jeito, glorificando e adorando o Senhor, porque Ele é fiel e Ele sabe a quem Ele está servindo, independente do tempo que você está passando. Se talvez agora você está passando por um tempo de escassez, você não tem que provar para si mesmo, você não tem que provar para outras pessoas, inclusive você não precisa provar para Deus, porque Deus conhece o seu coração, mas a sua postura tem que ser daquele que se mantém confiante no Senhor, porque o tempo de escassez também vai revelar mais uma vez quem é o seu Deus. Em tempos de escassez, Deus é tão bom, que mesmo em tempo, assim como no tempo de abundância, nos tempos de dificuldade, Ele se apresenta e ainda continua fazendo o sobrenatural em meio a realidades que são controversas. Eu não sei quantos de vocês já provaram o milagre de Deus, mas eu ainda continuo crendo que esse Jesus que estava lá nas bodas de Caná é o mesmo que continua atuando nos dias de hoje. E talvez você está hoje aí num tempo de escassez, continue glorificando a Deus, porque a resposta do Senhor, ela virá num piscar de olhos. O seu problema pode ser transformado em bênção e você vai dizer, eu já sabia que o meu Deus estava preparando algo e eu seria surpreendido pela vontade de Deus. E como eu já disse, Maria se apresenta e ela faz uma oração. E ela fala, Jesus, a coisa está feia. Acabou o vinho. Essa família está começando a passar vergonha. Os convidados estão indo embora. Eu vou ter que dar água para esse povo. O texto não fala como estava o coração do noivo, nem o coração da noiva. Mas eu imagino que num tempo como aquele, a importância de uma reunião como aquela, e se Jesus operou um milagre, era porque de fato aquilo era importante. Sabe o que eu quero dizer para você? É que muitas vezes, algo que aparentemente aos olhos de outras pessoas não faz sentido nenhum, e não é do interesse de outras pessoas, mas tem importância para o seu coração. Deus, Ele não coloca essa situação de lado. Ele entende o que você precisa, Ele te conhece e sabe de todas as suas necessidades. Até aquela mais infantil que pareça, Ele sabe, Ele é Deus. Ele já participou, Ele já viveu nessa carne, nesse corpo. Sabe aqueles momentos em que, de escassez, em que para outras pessoas isso é bobagem, alguém diz para você, isso é bobagem, isso vai passar. É nesse momento que Deus, Ele cuida de você de forma íntegra. Ele cuida do seu coração. Naquele momento era algo tão especial para aquela família, e Jesus se dispôs a fazer algo por eles, mas com um breve relapso.
por uma breve pausa perante aos olhos de todos aqueles que estavam ali. E Jesus, quando questionado, Jesus, quando acessado, ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Como eu disse aqui, aparentemente parece que Jesus está falando de uma maneira dura. Não. Naquele momento Jesus estava falando mais ou menos assim: ei, você pensa com a cabeça humana, eu penso com a cabeça de Deus. Você enxerga uma situação crítica a partir do seu olhar, do seu entendimento, mas eu sou Deus. E quando Jesus fala, o que tenho eu contigo, é que naquele momento, nessa relação, Maria não poderia fazer nada. E não era o pressionar, não era o apertar, não era o desejar ao ponto de comprometer Jesus que faria com que o pensamento e a vontade de Deus fosse mudada. Porque o Senhor já estava estruturando planos. O que Jesus, ele estava dizendo naquele momento assim, o que Jesus estava prestes a realizar, não passava pela cabeça daquela mulher. O que Jesus estava prestes a fazer naquela festa, não estava sequer nos pensamentos das pessoas que estavam por ali. Porque eles estavam acostumados com um processo. E a gente aprende, irmão, que a vida é processo, que as coisas passam por um processo, e para ter um bom vinho, precisa de um processo, precisa ter paciência, precisa plantar o ramo, esperar a árvore crescer, esperar o tempo certo, colher o fruto, pisar, esmagar a uva, colocar sobre pressão, colocando ali para que ela possa fermentar. E isso demoraria pelo menos aí uns 3, 4, 5 anos, que eu não entendo nada de plantação de uva. Mas pela lógica, a única coisa que deveria ser feita era essa. Mas o que Jesus estava pensando era além. Aquilo que não passava pelo coração de sua mãe, estava no coração dele. E eu já começo a dizer para você, tudo aquilo que você pensa que vai ser realizado através de etapas, o nosso Deus, Ele pode te surpreender, porque Ele não precisa e não depende de processos para realizar milagres. Ele é Deus. Se eu fosse você, eu dava um brado de vitória e concordaria com essa fala, porque Ele continua sendo Deus. O pensamento humano não consegue, meu irmão, se harmonizar com o pensamento de Deus. Todas as saídas, das mais óbvias que você tem, alguma delas corriqueiramente pode acontecer na sua vida, mas eu sei de um Deus que pode fazer aquilo que não passou na sua mente. Você crê nisso? Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Deus é poderoso, infinitamente mais, para fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu tenho vivido coisas que eu jamais pensei. Eu tenho passado por fases na minha vida, chegado até esse lugar e dito assim: Senhor, só pode ser o Senhor. Os milagres que eu tenho vivido, eu digo: Pai, só pode estar no seu coração. Só o Senhor pode arquitetar algo desse tamanho. Sabe o que Deus está dizendo para você? Pare de arquitetar as coisas. Peça para Deus começar a sonhar com você. Peça para Deus começar a pensar com você. Peça para o Senhor te ajudar, meu irmão, porque Ele não age com a mente humana, Ele age de maneira diferente. Mas uma coisa eu tenho visto e aprendido: Deus, Ele não revela o destino muitas vezes, mas Ele sempre revela o próximo passo. O próximo passo, ele é mais do que suficiente para aquele que tem fé. Aquele que tem fé não precisa dar muitos passos, ele só precisa dar o passo certo, no tempo certo, na direção certa e na hora certa. Mesmo que o passo seja pequeno, o que importa é que o passo esteja apontado para onde Deus está apontando. E se Deus está apontando para você dar passos, dê passos seguros e firmes na presença de Deus. Sinta Deus dizendo algo para você e mostrando qual é a próxima etapa da sua história. Eu
estou pregando para mim, irmão. Depois eu vou ouvir essa mensagem. E eu vou ajoelhar e vou aceitar Jesus como Salvador de novo. É isso. Então, naquele momento, ele diz, depois de dizer o que tenho contigo, ele vai lá e fala assim: ainda não. Ainda não é chegada a minha hora. Ô irmão, você já pensou? É por isso que eu estou pregando isso para você aqui, ó. Quando Deus te disser não. A mãe de Jesus recebeu um não. E ele falou assim, ó, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Ele estava dizendo para ela: vocês estão no tempo de vocês. Vocês estão na hora de vocês. O noivo está na hora de casar com a noiva. Você está no tempo. Os convidados estão no tempo deles. Mas eu não vivo no tempo de vocês. Eu vivo fora da dimensão do que os seus olhos enxergam. Porque Ele é tremendo e poderoso. Deus está, queridos, ao mesmo tempo que Ele está na história, Ele está por fora, para fora do tempo, porque Ele não sofre nenhuma ingerência do tempo. Deus, já disse isso, e volto a repetir, Deus não usa relógio. Nem Rolex, nem Casio, nem da China, nenhum. Porque Ele não precisa de utilizar nada disso. Mas o meu tempo e o seu tempo é agora. E eu preciso viver o meu agora. Você precisa viver o seu agora. E o nosso agora tem que ser vivido na maneira como Deus deseja. Porque aí a gente vai começar a harmonizar a vontade de Deus com os nossos desejos. E quando isso entra em sincronia, meu irmão, a sua vida é uma vida em abundância. Ainda não é chegado a minha hora. Esse texto vai nos apresentar dois fatores. Primeiro, o fator vontade de Deus. Vontade de Deus. E o segundo fator, tempo de Deus. Vontade de Deus e tempo de Deus. Quando isso se harmoniza, Deus Ele faz, Deus Ele age, porque Ele não é preso a nenhuma oração feita por nós. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele trabalha como Ele quer, Ele revela se Ele quiser, Ele cura quando é da vontade dEle. Mas não é porque Ele está medindo força conosco, porque Deus sabe que não temos condições alguma de fazer uma queda de braço com Deus. Já entramos na queda de braço perdendo, Juliano. Deus Ele não faz isso para nos tornarmos birrentos. Mas Deus muitas vezes Ele faz porque Ele está acima, Ele está além, Ele está a muitos quilômetros de distância. O tempo dele é tão diferente do nosso, porque Ele sabe a hora, a maneira e o tempo e o jeito certo de agir. Quem sabe, querido, hoje Deus está dizendo para você: não. Deus já disse não para mim. Deus já falou não para mim. Eu quase fiz birrinha. Esses dias uma pessoa me ligou, eu até comentei com uma irmã aqui da nossa igreja. Uma pessoa me ligou e falou assim: pastor, a minha mãe faleceu, ela estava no leito de morte, e ela falou que Deus falou para ela que ela ia sair de lá, mas ela morreu, e eu estou revoltado. E eu falei: você está revoltado, né? Você que não fica esperto não, que o próximo a ir embora para a glória é você, meu irmão. Vai fazer birrinha para Deus, irmão? Vai fazer braço de ferro com Deus? Se não pode com Ele, meu irmão, junte-se a Ele. Jesus disse que tinha um povo, um grupo de pessoas que com Ele não ajuntava.
estava espalhando. Pare de espalhar aquilo que Deus está juntando. Pare de querer viver outras coisas. Porque o tempo teu é agora, o meu tempo é agora. E ele vai ser vivido para a glória do nome de Jesus. Quando Deus disser não para mim e para você, meu irmão, eu e você precisamos continuar confiando nele. Você não tem em quem confiar, não. Eu não tenho em quem confiar. Eu coloco, às vezes, alguns % da minha confiança em algumas pessoas. Mas quando você confia no homem, irmão, se prepara para tomar aí uns revés, uns revestréis, eu não sei como é que eu vou falar, uns revés, porque o homem é falho. Mas Deus é fiel, Deus não muda. E quando Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Então, preste atenção, se você está agora no não de Deus, continue confiando no não, porque o não de Deus não é uma punição, é uma proteção. O não é uma proteção. Eu nem quero falar aqui de um tema que talvez para alguns é bem básico, mas para outros já está bem esclarecido, daquela história do vontade permissiva, vontade de Deus e vontade, a minha vontade. Isso a gente tem que falar para crente imaturo. Porque a melhor coisa que tem, meu irmão, é viver a vontade de Deus. Viver o tempo de Deus. E eu não estou dizendo para você que enquanto Deus te deu um não, para você ficar de braços cruzados. Faça do seu tempo agora. O que é que você tem que fazer agora enquanto Deus te dá um não? O que é que você tem que fazer enquanto Deus não deu o sinal de vai, nem um sinal de fica e nem um sinal de vem? O que é que você está fazendo? O que é e o quanto você está crescendo nesse momento? Porque se tem uma coisa que é bem didática de Deus, é que no tempo que Ele diz não, é o tempo da maturidade, do crescimento, do avanço. É o tempo de você crescer em Deus, crescer em alguma habilidade, alguma coisa, porque é agora, o seu tempo é agora, o seu tempo não é amanhã, o nosso tempo não é amanhã, o nosso tempo é hoje, e é assim que nós precisamos viver. E não é mais sobre o não, escute, o não é mais, o não funciona como uma placa de orientação. O não, ele funciona como uma placa de revelação para o nosso destino. Sabe quando Deus te disse não? E estava dizendo para você assim, ó, não vá por aí. Fique onde você está. Deus estava mostrando para você o caminho que você deve andar. Eu não sei qual o tempo, qual o momento que você está passando agora na sua vida. Mas uma coisa você precisa ter certeza. Não é porque Deus disse não, que tudo se acabou. Não é porque Deus disse não, que a sua história teve um fim. É Deus trabalhando no próximo capítulo da sua vida, em que você vai viver para a glória dEle. Aleluia! Escute, e fique em paz, porque quando chegar a hora dEle agir, ninguém pode impedir. Quando chegar o momento da sua vida que Deus decide que vai fazer, Ele vai lá e faz. O que acontece conosco é que as angústias humanas, ela nasce quando nós desejamos romper os limites da vontade de Deus e os limites do tempo de Deus. As nossas angústias, elas nascem quando nós desejamos romper os limites do tempo e os limites da vontade de Deus. E nós queremos adiantar processo. Mas aí entra a mão poderosa de Deus, porque Deus não precisa de processo. E como eu disse, quando chega a hora dele, nós precisamos apenas descansar no Senhor, porque foi justamente isso que Jesus fez. Jesus estava na festa, quando deu essa negativa, posso dizer assim, para aquela que intercedeu pelo noivo, Jesus se levanta, ele vai por trás, lá na cozinha, lá onde estavam
os servos, aqueles que não eram nem convidados, ele vai lá para trás, por trás da cortina. O noivo nem sabe o que está acontecendo. Talvez ele está lá preocupado, disfarçando a vergonha, cumprimentando e falando com um com o outro, e Jesus vai lá para trás. E ele vai lá num lugar onde ele observa naquele lugar as talhas de pedras. Mas há um contrassenso nisso, porque naquelas talhas de pedras, elas eram utilizadas para a higienização. Aquelas talhas, elas eram utilizadas para lavar as mãos, quem sabe para lavar a louça. E aquilo onde não havia recurso, aquilo onde não havia propósito, aquilo onde não havia chance de acontecer nada, Deus prepara aquilo para que se torne um milagre na vida daquele casal. Eu quero que você tenha agora uma mente aberta para entender. Enquanto você está na frente, cumprimentando, falando, vivendo, o Senhor está por detrás de você, preparando um milagre que você nem imagina. Enquanto você está aqui orando, clamando, cantando, pregando, fazendo qualquer coisa, Deus está preparando uma resposta, porque aquilo que não subiu ao seu coração, aquilo que a sua mente não conseguiu imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, querido, guarde isso no seu coração. Talvez hoje seja o tempo do não, mas não se tristeça, porque no tempo do não é onde Deus está trabalhando. A última resposta vem dele. E aí Jesus dá uma ordem, e ele fala: enche as talhas, coloca a talha coloca a água aí nessa talha. Mas aqui, Jesus, o que é que você vai fazer com isso? Isso é problema meu. Eu uso os recursos que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, porque eu não me sujeito ao tempo, eu não me sujeito às vontades humanas, eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E é mais ou menos assim que Deus trabalha. Ele não pediu licença para ninguém, ele não pediu autorização para ninguém, porque quando ele quer fazer, ele faz. Não existe autoridade sobre o nome de Jesus. E aí o texto vai dizer que ele coloca águas, resumindo essa história, meu querido, resumindo a minha fala. Quando ele coloca a água, ele simplesmente pede para que as pessoas, que os servos, levem até ao mestre-sala. Leve ali para aquela pessoa que está cuidando da comida da cozinha. É mais ou menos assim, nós estamos fazendo aqui um suco, um negócio aqui, a gente fala assim: leva lá para Marli, para ver se ela prova. Porque ela é a chefe aqui da comida. Leva para ele, leva para o mestre-sala. Leva lá para ele para ver o que ele acha. Quando ele prova daquilo, ele bebe aquele vinho, ele fala: não é possível. Porque ele não tinha revelação. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus estava começando o ministério dele. Mas existem alguns momentos na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que a gente também não conhece Jesus como deveríamos conhecer. E sabe o que ele faz? Ele faz milagre para edificar a minha fé e a sua fé. O texto nos diz que depois daquele dia, os seus discípulos ficaram extasiados, crendo nele, pegaram pressão, pegaram força, e disseram assim: a partir de agora eu vou com esse homem para onde ele for. E aí agora eles estão ali tomando do vinho, e o mestre-sala faz uma indagação: eu nunca fui em nenhum casamento, em nenhum lugar, onde o melhor vinho era dado no final da festa. Eu não tenho tempo para pensar sobre isso, mas essa segunda parte do texto também nos traz revelações. Porque, escute, aqueles que se apressaram em sair daquela festa, porque só tinha água para beber, perdeu a oportunidade de beber o melhor vinho que essa terra já provou.
Sabe o que eu quero dizer para você? E já pedi para que você fique de pé. Não saia da presença de Jesus antes que a sua água se torne vinho. Não se afaste do Senhor enquanto o milagre não acontecer. Porque na hora que o milagre acontecer, a sua fé vai ser mais fortalecida e você vai ficar com mais vontade de ficar perto dele. Mas talvez mesmo assim vai ter alguns não na sua vida que você vai aprender, vai ter que lidar com isso. Mas não se esqueça, o nosso Deus sempre nos surpreende. E talvez aquilo que é óbvio para você agora é completamente inútil para o que está no coração de Deus a seu respeito. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E nós precisamos entender algo aqui. Não se esforce para fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Não imprima forças para sair da presença dele. Não pressione Deus. Só viva por Ele. Viva para Ele. Que a sua vida, a sua finança, o seu andar, o seu caminhar, o seu respirar, a sua família, tudo seja para Ele. Porque quando nós entregamos na mão dele, Ele tem o melhor. Ah, pastor, mas então eu não tenho que fazer nada. Eu vou te ajudar aqui e vou dizer para você, tem hora na nossa vida que a gente realmente não tem o que fazer nada, porque a gente não tem condição de fazer nada. Mas aí vem Deus com graça e misericórdia e nos surpreende de maneira especial. Porque uma coisa nós precisamos guardar no nosso coração nessa noite. A bênção que vem de Deus, eu gosto demais desse versículo, esse é um dos versículos que mais me orienta. A bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. E tem mais, a bênção de Deus, o milagre quando vem, as coisas quando vêm na hora certa, elas não se deterioram, elas não se acabam, elas perduram, porque o instantâneo não cria marcas. O que cria marcas são histórias. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas que viveram o evangelho, porque eu quero saber que marca. Mostra para mim. Mostra para mim. Chega num soldado, muitos deles escondem, mas pergunta para ele: como é que você teve essa marca aqui? Ele vai dizer para você. Mas como é que você perdeu esse braço? Ele vai contar para você. Por quê? Porque ele tem histórias para contar sobre a vivência que ele teve. Sabe o que eu quero mais uma vez que você entenda nessa noite, meu irmão? Peça entendimento do Espírito de Deus. O que Deus está fazendo na sua vida é escrevendo uma história. E toda a história, quando é escrita por Deus, sempre tem um final abençoado. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Onde você está, que o tempo já foi embora. Mas nessa noite o Espírito está dizendo para você: guarde o seu coração. Guarde a sua fidelidade. Porque Deus é Deus. E Ele continua sendo bom. Maria, agora sim, você entendeu que o melhor eu deixei para o final. O melhor você está provando agora. Porque talvez o que você queria era uma solução prática. Mas o nosso Deus, Ele tem uma solução fora da lógica. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite essa palavra, Deus, possa invadir o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor possa nos ajudar em tempos de não. Apresentamos